Um bando de heróis se aventura na escuridão da floresta em busca de recuperar a sua pátria. Cada um carrega uma poderosa insígnia ali e uma arma que concede a eles força além dos limites humanos. Confiantes nas suas habilidades, eles estavam prontos para enfrentar as bestas sombrias e aterrorizantes que vivem dentro da floresta. Só que no momento em que eles chegam, o seu condutor acaba violentamente sendo arremessado num abismo por uma das feras. O resto do grupo entra em ação quando seu líder, Stefan, ordena que se organizem e ataquem diretamente o coração do covil da besta negra. Um dos heróis ali, Gatos, eles esculpem um monstro com a sua técnica de redemoinho, né, destruindo tudo que tiver no seu caminho, e enquanto isso, Stefan decapita uma enorme criatura semelhante com uma cobra com as suas lâminas. Mas, mesmo sem cabeça, a serpente ainda se lança contra ele. Bem a tempo, Alicia chega, enfia a espada no olho da criatura, dando um golpe final. Até agora, a equipe se manteve firme, tá? Com os monstros mais fracos eliminados, eles começam a avançar mais profundamente na caverna, em busca do Senhor das Feras, e eventualmente alcançam o núcleo da caverna, apenas para ficarem cara a cara com Clevitus. No instante que sentem a sua aura, eles sabem que essa luta seria brutal. A pura pressão irradiando da besta era avassaladora. Stefan ainda estava confiante e acredita que a sua regalia e o trabalho em equipe poderia fazer com que eles derrotassem qualquer coisa, até mesmo um monstro como aqueles. Só que o trabalho em equipe não era o suficiente dessa vez, cara. Quando eles avançam para atacar, Clevitus atira Stefan contra a parede com uma força aterrorizante. O pânico se instala quando o grupo percebe que o seu guerreiro mais forte foi morto. E mesmo assim, o tanque do grupo começou a avançar, convencido de que ele poderia virar a maré e saltar no ar para poder atacar, apenas para ser instantaneamente decapitado antes mesmo da sua lâmina descer. O restante do grupo da equipe começa a ficar sem entender, né? E o confronto direto não vai funcionar. Só que nesse ponto já era tarde demais para recuar. Clevitus começou a eliminá-los um por um, usando uma cauda, e a confusão ali começou a se espalhar entre o grupo enquanto tentaram entender como que ele estava se movendo tão rápido. E então, Alicia percebe. Os ataques estavam vindo das suas próprias sombras. Ele grita rapidamente para que todos pulassem, na esperança de quebrar a conexão e ganhar a distância dos ataques mortais. E graças aos seus reflexos rápidos, ela consegue desviar do golpe da fera e permanece viva. Infelizmente, os outros não têm a mesma sorte. Um dos heróis restantes tenta invocar um golem dragão, terra, né, cravando a sua lança no chão, mas logo fica claro que o terreno estava sob o controle de Clevitus. A invocação acaba falhando e várias caudas irrompem da terra, cortando-o em pedaços. O portador da lança tenta um ataque total, desesperado por sobrecarregar Clevitus, mas enquanto luta pela própria vida, Clevitus observa com frieza, questionando como as criaturas tão frágeis conseguiram sequer chegar ao seu domínio. Com pouco esforço, ele elimina os heróis restantes, deixando apenas Alicia viva. Ela se esquiva incansavelmente usando sua espada para evitar os ataques e se manter viva, depois de um esforço implacável, finalmente chegando perto o suficiente para atacar o chifre de Clevitus. Mas mesmo seu golpe mais poderoso mal deixa marcas. Enquanto isso, Clevitus permanece perdido nos seus pensamentos, perplexo com a tolice dos humanos que ousaram invadir o seu território após 1000 anos de paz. Ainda assim, insistindo em provocá-lo, ele precisa encontrar uma maneira duradoura de manter os caras afastados. Mas primeiro, ele deve lidar com Alicia. Com um movimento rápido, ele vai lá, corta a perna dela, fazendo ela cair até a morte. Pouco tempo depois, Clevitus aparece no reino humano, queimando de vingança. Ele não tinha intenção de interferir no mundo dos homens, contanto que permanecessem longe do seu. Mas, cara, eles não resistiram, né, à tentação de invadir o seu território. Então, influenciado pelo que os heróis disseram antes na batalha, foi o rei que enviou eles até lá. Então agora, mano, Clevitus pretende fazer a mesma coisa. Ele foi uma visitinha ali pro rei pra ter uma conversa séria com ele sobre isso tudo. Os arqueiros do reino respondem essa ameaça, tentando derrubar ele, parar, mas como era de se esperar, né, suas flechas são completamente inúteis contra o Clevitus. Ainda assim, apesar da óbvia diferença de poder, ele continua atirando como se isso pudesse de alguma forma fazer diferença. Clevitus inicialmente planejava ignorar o restante dos humanos. Ele só tinha vindo literalmente atrás do rei, mas agora ele decidiu atacá-los, né? Então ele vai lá, corta impiedosamente enquanto segue na direção do castelo, matando todo mundo. Os guardas do castelo se esforçam para preparar suas defesas, virando suas catapultas em direção à criatura, só que assim como os ataques dos arqueiros, suas armas também são completamente ineficazes. Clevitus rasga as muralhas do castelo como se fossem feitas de papel, e dentro do castelo, um guarda corre para alertar o rei sobre o ataque, mas o soberano já ouviu a destruição acontecendo lá fora e sabe exatamente o que tá vindo. Os heróis que ele enviou fracassaram, e agora é claro que as armas de Hayden não estavam prontas para lidar com Clevitus. Ele então entende que Clevitus já estava vindo direto para ele e que não adianta tentar escapar. O monstro encontraria ele de qualquer forma, não importa onde ele se escondesse. Ainda assim, mesmo com a morte inevitável, o rei estava determinado a tentar selar a forja para garantir que as chamas de Hayden nunca se apagassem. Enquanto isso, fora do castelo, Clevitus estava confuso com
percebam quão fracos os humanos são em comparação aos heróis que ele tinha enfrentado antes. No início ele até presumiu que os heróis talvez tivessem passado por algum tipo de treinamento de elite e tal, mas depois de ver os guardas do castelo lançarem balistas metálicas contra ele percebe que a força deles vinha das armas. Refletindo sobre a batalha, ele se lembra de como a espada de Alicia era, né? Apesar de causar danos mínimos, ela conseguiu deixar uma marca no seu chifre, algo que deveria ser impossível. Embora os humanos sejam um pouco mais do que insetos para ele, até mesmo um inseto armado com uma arma dessas poderia representar uma ameaça. Percebendo isso, então, Clevitus decide que precisaria investigar a fonte desse poder. Enquanto isso, lá nas profundezas do castelo, o rei segue para inspecionar a forja de Hayden. Mas antes que pudesse fazer muita coisa, as paredes ao seu redor começam a tremer. Percebendo que Clevitus estava próximo, ele rapidamente sela a entrada da forja. Momentos depois, Clevitus destrói o telhado do castelo com a sua cauda e no instante que põe o olho no rei, o chama diretamente. O rei tenta ali manter a compostura, insistindo que Clevitus não tem o direito de se dirigir a ele daquela forma tão desrespeitosa, mas, cara, o Clevitus interrompe muito rápido, advertindo para cuidar do seu tom, dizendo que se ele realmente quisesse, ele poderia apagar toda a humanidade num piscar de olhos. Não só o povo de Hayden, mas também os reinos vizinhos. Ele aponta que poupou o rei até agora, mas avisa que mesmo matando ele, o problema não seria resolvido. Eventualmente, outro governante surgiria e a ameaça do seu domínio continuaria acontecendo. Então Clevitus deu ao rei uma única chance de se explicar, exigindo saber por que os heróis foram enviados para atacá-lo. Mas em vez de oferecer uma resposta verdadeira, o rei responde de forma arrogante que uma besta como Clevitus jamais poderia entender. E isso é tudo que ele precisava ouvir, cara. Sem dizer nada, ele só acaba com o rei e começa a conspirar para apagar a humanidade da resistência. Enquanto ele deixa a cidade em ruínas, Clevitus tropeça num bebê chorando, que a mãe estava presa sob os escombros. E aí, nesse momento, ele nem sente pena da criança, simplesmente escolhe ignorar e continuar andando. Mas então, a mãe moribunda acaba chamando ele, implorando que o Clevitus salve o bebê. E essa é que é a parada. Ele foi pego de surpresa por esse pedido. Ele lembra de que foi ele quem destruiu o reino e que já decidiu exterminar todos os humanos. Então por que ele pouparia uma criança humana? A mãe reconhece o seu raciocínio, só que ela argumenta que mesmo que os adultos tenham provocado sua ira, o seu filho é inocente e ele não merece morrer. Clevitus menciona que para ele, todos os humanos são igualmente inúteis. Então o seu argumento também é inútil. Ainda assim, ele pergunta se pode provar que a criança tem um valor e tudo mais. E a mãe percebe que não tem como convencer Clevitus, especialmente com a morte se aproximando muito rápido. Ainda assim, ela jura que se ele poupar o bebê, um dia verá com seus próprios olhos o verdadeiro valor daquela criança. Pouco depois ela falece, Clevitus parte sem demonstrar qualquer emoção. Só que eventualmente ele volta até a criança, sugerindo que as últimas palavras da mãe deixaram uma impressão nele. Ele ainda não tinha certeza se tomar conta do bebê é uma decisão sábia, mas dando o quão breve é a vida humana, né, comparada à sua, ele acha que não faria muita diferença. Motivado pela curiosidade, ele decide cuidar dessa criança, pelo menos por enquanto. Na terra de Ed agora, 5 raças humanoides começam a coexistir. As primeiras são Dan, que é um povo ali conhecido por arquitetura refinada, destreza e tato. Em seguida vem os Orjit, que são hábeis caçadores e curandeiros, mestres em rastrear sobreviventes na floresta. E os Sladers, que são os caras aquáticos. Literalmente são nadadores e pescadores incríveis. Depois os Benti, que é uma raça bárbara, que habitam as terras devastadas, são indivíduos poderosos, mas incapazes de cooperar, mesmo diante de ameaças extremas. E por fim, existe o reino dos Xeno, o mais antigo entre o povo humanoide. Mestres na forja de armas, foram eles que inclusive criaram as lendárias lâminas de Hayden, né? Então mesmo que Edia seja vasta, o mundo além das suas fronteiras é cheio de escuridão sem fim, lar de bestas negras, os de seus 4 senhores, incluindo o temível Clevitus, e por essa razão nenhum ser humano jamais conseguiu se aventurar além das bordas de Edia. Na volta à sua caverna, Clevitus levou o bebê com ele, né? Depois de passar ali assustando todos os animais ao redor para garantir que a criança não seja devorada, ele deita do lado dela para descansar. Só que não tem ideia do que fazer depois. Ele poderia compartilhar um pouco da sua energia para poder manter o bebê saudável, evitando que ele morra em breve, só que no momento o bebê só estava coberto de fezes, cocôzinho, entendeu? Algo que o Clevitus definitivamente não esperava lidar. Sem hesitar, ele pega o bebê e joga ele num poço cheio de insetos. A criança explode em lágrimas instantaneamente, mas o Clevitus, ele começa a explicar que ele tem que ter toda a calma, que não tem perigos ali. Os insetos vão se alimentar só da sujeira e ele colocou ali para limpar o bebê. Ainda assim, isso não torna a experiência menos traumática, né? Mesmo depois de puxar o bebê de volta, o choro continua incessante. Clevitus começa a se cansar do barulho constante e como o Senhor das Trevas, ele não pode simplesmente abandonar a escolha que ele fez, mas se a criança vai sobreviver, precisaria de um cuidador humano. Então Clevitus se dirige aos cadáveres dos heróis que ele derrotou, esperando que algum dia possa ser útil. E aí, um tempo depois, Alicia recupera a consciência e se encontra olhando pro céu. Confusa, ela se lembra claramente de ter morrido. Por um momento, ela questiona se ela tá no pós-vida. Mas, quando ela percebeu Clevitus próximo, entende que ainda tá dentro da caverna dele. Por reflexo, ela tenta até alcançar a espada, só pra ser informado que Clevitus já se livrou de todas as armas, jogando ela fora, e junto com os corpos dos seus companheiros também, né, nas profundezas do abismo. Então, ele explica que ela tá ali porque ela parece ser útil
útil de alguma forma. Por isso que ele decidiu trazer ela de volta à vida. Nesse ponto, a Alicia é essencialmente um cadáver ambulante, né? Capaz de se mover só por causa de uma energia escura que o Cletus infundiu nela. E aí ele começa a ordenar que ela seja uma pessoa útil, produza leite para alimentar esse bebê. A Alicia precisa de um momento para entender completamente o que acabou de exigir, mas é claro que ele tava falando sério. Aquilo não era um pedido. Ele genuinamente precisa de leite. Sem esperar pelo seu consentimento, Cletus usa os seus poderes para forçá-la a obedecer, porém, depois de vários minutos tentando alimentar o bebê, ele acaba chegando à conclusão de que não tá funcionando. Alicia aponta o óbvio. Ela nunca teve um filho, nunca teve nada disso, então é claro que ela não pode produzir leite, ela nunca nem teve relações, então... E aí ela começa também a questionar por que alguém como ele se incomodaria em tentar manter um bebê vivo em primeiro lugar. E o Cletus não tem interesse em justificar nada pra ela, mas já que ela não pode produzir leite, ele vai ter que encontrar outro uso pra ela. O bebê não vai morrer, não enquanto ele sustentar com a energia, mas a sua fome nunca vai ser verdadeiramente saciada. Frustrado, ele exige saber se Alicia conhece alguma outra forma de conseguir leite. Incapaz de ir contra as ordens do Cletus, ela informa que o bebê vai precisar de uma mãe, sei lá, algum pouco leite ali pra poder alimentar ele, só que isso significa viajar pra cidade humana, algo que certamente despertaria medo, dada a aparência atual dele. Pra evitar isso, Cletus decide assumir uma forma humana. Ele adota uma aparência da mãe da criança e passa a ser chamado de Clem. O nome do bebê acaba sendo Luna e Clem, então pede a Alicia que lhe mostre o caminho para a vila mais próxima. Antes de partirem, porém, eles param ali para que a Alicia possa lavar o cobertor de Luna. Enquanto lava o tecido, ela acaba percebendo algo surpreendente: o cobertor ostenta o brasão real de Hayden. Enquanto isso, nas ruínas de que antes tinha sido o reino de Hayden, a notícia de devastação já começou a se espalhar. O batedor acaba sendo enviado para verificar as consequências e fica atordoado com a destruição causada por apenas uma besta das trevas. E isso só reforça a ideia de que atacar um dos senhores das feras foi uma decisão imprudente desde o início. O momento, além de tudo, não poderia ter sido mais infeliz. O ataque ocorreu no mesmo dia que a princesa herdeira planejava fugir do reino com seu filho. Fora das fronteiras de Hayden, um grupo de soldados do reino de Dunwich, eles começam a preparar para aproveitar essa situação e decidem invadir Hayden, né, no final, tomar o controle da forja antes que qualquer outra nação possa reivindicá-la. Mas de volta ao rio, Alicia questiona Clem, exigindo saber se ele sabia que Luna pertencia à família real quando resgatou. E Clem, no entanto, estava completamente confuso, né, não estava entendendo nada, diz que não fazia ideia do que ela estava falando. E Alicia explica que o cobertor de Luna, que estava envolto ali, carregava o brasão real, algo que apenas membros da realeza podem usar. Pensando bem, Clem se lembra de ter encontrado Luna sob os escombros do castelo, e de fato se alinha com a ideia dela ser da realeza. Mesmo assim, a revelação não altera os seus planos de seguir em frente. Alicia pressiona, perguntando por que ele quer dizer com os escombros do castelo, e Clem responde casualmente que foi ele quem destruiu Henry e matou o rei na noite anterior. Alicia ficou em choque. Ela não estava entendendo, ela estava lutando para acreditar que Henry foi realmente destruída. Clem, porém, botou a lembrança de que foram emboscados primeiro, então para ele não tem motivo para preocupação. Mas Alicia insiste, isso é algo grave. Se Clem realmente destruiu Hayden e Luna é a única sobrevivente da família real, em breve várias pessoas virão atrás dela. O Clem não entende o porquê e Alicia começa a explicar que apenas os membros da família real de Hayden possuem a capacidade de usar uma técnica de forjamento para trás da criação das lendárias armas de Hayden. E aí, até aquele momento, Clem ainda não tinha decidido o que faria com Luna, mas se a criança realmente é tão significativa, então ele considera transformar no novo rei da humanidade. Dessa forma, poderia manipulá-la nas sombras, e se os humanos cruzassem a linha novamente, ele teria a posição perfeita para esmagá-los completamente. Por enquanto, porém, ainda preciso encontrar leite para Luna, então Clem ordena que Alicia se apresse. Alicia ainda não entende por que Clem tá tão obcecado com essa criança, mas uma coisa é clara: se algo acontecer com Luna, Clem provavelmente vai eliminar todos os humanos do continente. Com isso em mente, Alicia sabe que precisa proteger Luna a qualquer custo. Mas assim que o Clem se distrai, um bandido se aproxima por trás e antes que possa reagir, acaba sendo atingido e deixado inconsciente. E assim nós finalizamos mais um dos primeiros episódios desse anime da temporada. Se você curtiu, não esquece, capricha o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pros próximos vídeos, cara. Vem comigo que agora a temporada nova tá prometendo demais. Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço e até mais. Valeu!